O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de Gênesis, a continuação de quando Abraão sai da sua casa. E Deus fala: Abraão, sai da sua casa. O que é uma vocação? Vocação é você ouvir a voz de Deus e obedecer. Vocação não é você fazer o que gosta, fazer o que quer. Vocação, Deus te chama, você abandona a sua vida. Qual Abraão estava lá de boa, pegou as suas coisas e foi para o deserto, onde às vezes é muito pior, humanamente falando. Só que Deus gosta de gente que dá os passos de fé. Deus ama quem dá passos de fé. Hoje, Deus está falando para Abraão: não temas, eu sou o teu protetor. As pessoas que ouvem a voz de Deus, seguem, Deus protege de todo o mal. É isso que ele está dizendo: eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu vou nessa vida sem filhos. Ele sonhava em ter um filho, porque naquela época um filho assumia a descendência dos seus bens, né? E na verdade Deus tinha outro projeto para ele muito maior. Nós todos somos descendentes de Abraão. No céu, para quem tiver a honra de ir para o céu, nós vamos estar lá no céu, sabendo certeza de que nós somos filhos de Abraão, filhos da fé, porque Abraão é o pai da fé. Então essa descendência que Deus queria dar para ele, e ele preocupado em ter um filho. Deus deu o filho, mas Abraão não tinha noção da grandeza que Deus estava dando. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos apegados a um capricho, a minha casa própria, né? Gente que sonha, chora, porque nunca teve a casa própria. Eu nunca tive minha casa. E Deus está sonhando uma mansão no céu, né? Não tem necessidade de ter a casa própria. Às vezes Deus até pode dar, mas existe algo muito maior, um projeto muito maior para quem é humilde, para quem se entrega ao seu projeto pela fé, para quem se doa, para quem reza, né? Para quem vem aqui nas santas missas, reza, faz caridade, dizimista. Deus tem projetos maiores do que a casa própria, ou do que a troca do carro. Não estou falando que seja ruim a casa própria ou trocar o carro. Se tiver jeito, troque. Mas se nunca conseguir, não precisa ficar em pânico, chorando, porque tem algo maior para você. Essa vida, eu já falei, vai no cemitério e vê o tempo que estão lá. A maioria está debaixo da terra mais tempo do que na sua casinha. Seja na casinha simples, seja na casona com piscina e grande, muitos suítes. A maioria já está lá. Então o que vale mesmo é entregar nossa vida para o sobrenatural, que é o que Abraão aqui tem dificuldade de ver. Assim como nós também temos dificuldade de ver. Quando a gente está passando por tribulação, por dificuldade, a nossa tendência é revoltar com Deus. E na verdade Ele está tirando um bem, te fazendo mais humilde, te fazendo mais paciencioso, te dando uma graça maior para você depois suportar, te dando sabedoria. Você aprende com seus defeitos, com seus problemas e assim por diante. Então cuidado, porque às vezes
Deus permite coisas que você não quer, não gosta, ou não te dá aquilo que você sonha, porque Ele tem algo maior. O que Ele quer é que você tenha um encontro pessoal com Ele. E no Evangelho, está falando dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Quem vocês acham que são falsos profetas? Primeiro é quem prega algo diferente do Evangelho. Por exemplo, a teologia da prosperidade, de que se você vier muito à missa, se for dizer missa, você vai ficar rico, não é o que está no Evangelho. Não é verdade? As ideologias, né? Ideologias que vão contra a fé, defender aborto, isso tudo não é um pastor que contra a família, né? Não é ser preconceituoso na homossexualidade, mas é entender o que é a sexualidade masculina, feminina, o que Deus projetou, que é o sexo. Para que serve o sexo? Para gerar vida, família, não é verdade? Todo mundo que busca o sexo, pelo prazer em si, seja homo, seja hétero, se torna escravo, invasio, triste. Estou mentindo? Não é a igreja que é. A igreja acolhe todo mundo e ama todo mundo. Só que ela mostra, esse não é o projeto de Deus para ninguém, viver de prazer sexual, de cafuné. Hoje o povo quer viver de cafunézinho e sexo. Isso não preenche a alma. Não preenche. O que preenche é você se doar. O matrimônio não é simplesmente ter relação sexual, é? É? Não. Desde o primeiro filho que nasce, acabou. É chorando de noite, é febre, acabou, nunca mais vai ter aquela vida. Então, a família te obriga a ter uma vida cada vez mais de sacrifício. Tem gente que às vezes padre reclama, nossa vida é difícil. Mas uma vez eu ouvi uma mãe de família, que tem 4 criancinhas, dizendo, né, padre, a vida de vocês é difícil, porque se você está doente, fala que não vai na missa, alguém celebra, o povo vai lá levar chazinho, dá comidinha. Eu que sou mãe, se eu tiver com diarreia, eu tenho que ir cagando cuidar do meu menino 3 horas da manhã chorando. Não tem ninguém que faz isso por mim, não. E eu falei assim, eu vou te levar para dar palestra para os padres. O senhor está achando que eu posso ficar doente? Um acorda 3 horas da manhã, o outro 5, não sai mais para lugar nenhum. Se eu estou com febre, se eu não estou, não vem ninguém trazer chazinho para mim, né? E é verdade. É muito mais sacrificante. Acabou. Ela não tem mais o tempo dela. A não ser que seja uma péssima mãe, deixa o menino para lá. Ela está vomitando, vocês têm como ficar sem cozinhar? Não tem, está com diarreia, vômito. O padre fica lá no quartinho, fala que não pode celebrar, aí vai lá, deixa eu levar um chazinho, levar o sei lá o quê, esse chazinho ruim também, é melhor nem levar, né? Agora, a mãe de família tem esse direito? Não. Tem que limpar o banheiro, tem que fazer comida, tem que cuidar dos meninos. Estou mentindo? Então, a vida do padre tem o seu sacrifício, claro. Trabalha aqui, final de semana, mas a vida familiar é muito aquele prazerzinho do sexo ali rapidinho, depois tem uma vida sacrificante terrível em cima. Tem ou não tem? Então, por isso que o sexo não pode ser usado só para prazer, porque o sentido dele é fazer que o casal tenha uma vida de sacrifício, que é o que acontece quando nasce a primeira criança. Acabou. Vai lá na hora do sexo,
Acho que não tem nem clima mais. Não é não? E aqueles que não têm muito dinheiro, que a criança fica com febre das 3 horas da manhã, vai para o postinho, para o hospital, fica lá até 9 horas da manhã esperando ser atendido. A casa toda bagunçada, outros meninos lá chorando, porque não tem ninguém que cuida. Não é assim. Aí o povo acha que sexo é assim, né? Olha, tudo isso é consequência do sexo. Ou não? Então, o sexo não é simplesmente para o prazer. Quem busca só pelo prazer se escraviza, se torna pequeno, não sabe amar. O amor se torna... E acaba entrando em depressão e suicídio. Porque nós nascemos para nos doarmos. Essa mãe que estava falando, ela falou, mas tudo bem, eu faço por amor. Nem acho tanto sacrifício. Mas não vem padre falar que a vida é difícil, não. Né? Não vem, não. E realmente, eu falo assim, eu concordo com você, gênero, número e grau. Eu acho que você tinha até que dar palestra num seminário e para os padres. Porque tem às vezes a gente acha que a vidinha, você está achando. O padre pode falar realmente que não vem celebrar a missa porque está doentinho. Mas será que o patrãozinho vai aceitar isso? Será? Todo patrão vai aceitar? Olha, eu estou doente, eu não vou. Faz isso. Né? A vida é muito exigente. Então, o sacrifício é uma coisa que faz parte da vida. Não adianta padre reclamar que a vida é difícil. Tem outras muito maiores. A outra coisa que eu sempre digo, quando eu sofro. Ótimo, eu sofro. Mas para uma mãe ver o filho sofrer, o pai, né? O esposo, a esposa, é muito pior, você não tem controle nenhum. Não é verdade? Imagina uma guerra. O marido, o que ele vai pensar? Em proteger a esposa dos meninos, não é? Depois se ele morrer, mas ele está preocupado com a família. Bem, então, a questão dos falsos pastores também. São aqueles que murmuram demais, minha vida, padre. De vez em quando eu vejo uns textos assim, tudo bem, claro que a vida do padre tem sacrifício. Mas não vai falar que é a mais sacrificante, não. Não é. Não é. Por mais que esteja cansado, deitei lá, acabou. Né? Não sei que tem alguma unção dos enfermos, mas quem tem um monte de menino acorda 2 horas, 4 horas, 5 horas. Vai viver essa vida. E por isso que muitos padres que deixam o sacerdócio, então seminarista, para um rabinho de saia, tá, eu atendo agora tudo chorando. Porque às vezes não tem a graça para viver aquela vocação e não dá conta do sacrifício, da dificuldade que é. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, uma das coisas também são pastores que às vezes ficam murmurando, achando que a sua vida... Não. O padre tem que estar preparado para dar a vida. Né? Então, mentir com o evangelho, não dar a vida. Qual que é o outro sinal do falso pastor? Vida dupla. Pregar uma coisa e viver outra. Isso é muito grave. E isso não tem cura se o padre não se converter. Se o padre tiver vida dupla, não tem cura. Por quê? Para eu confessar, eu tenho que ter unidade de vida. Eu tenho que reconhecer. O problema não é o pecado, gente, de ninguém. O problema é você não reconhecer. É você viver vida dupla. Igual tem gente que tem lugar aí, lá em Marte, que tem um homem que é ministro da Eucaristia e tem 2 famílias. Estou mentindo? Põe a roupinha lá, vai com a esposa e tem outra família. Isso é vida dupla. Ele nunca vai confessar aquilo. Ele sabe que aquilo é grave. Assim como padres falsos pastores têm seu rolinho
no escuro e às vezes até prega duro. Como é que faz com isso? Conversão, unidade de vida. O que mais o falso pastor? Quando ele quer as coisas benefício próprio. Às vezes quer. Uma coisa é o padre falar muito do dízimo, da oferta, igual eu falo, mas não para o meu benefício próprio, para a igreja e também pela conversão da pessoa, porque o dízimo é um sinal de conversão. Outra coisa é o padre buscar os seus benefícios com o povo. Viagenzinhas, não estou falando que não possa viajar uma vez ou outra, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Um padre que foca em tirar do povo benefício próprio. Isso é um falso pastor. O pastor de verdade tem que pensar na evangelização, nas almas. Não estou, repito, depois tudo que eu falo aí sai tudo errado, né? Depois eu falo assim, o padre falou que não pode viajar. Espera aí, não estou falando isso. Uma vez ou outra, claro que o padre vai viajar com os paroquianos, vai sei lá o quê, vai ganhar um presente maior, né? Eu já ganhei vários presentes, não tem problema. Mas a minha cabeça está focada na conversão do povo. O pastor tem que preocupar com a alma. O pastor tem que preocupar com a alma. O falso pastor é aquele que preocupa com o seu benefício. Entende, né? O que mais? Aquele que escandaliza. O padre, ele não pode só ser honesto. Ele tem que parecer honesto. Ele não pode só ser celibatário, mas ele tem que parecer celibatário. Por exemplo, se eu falar que eu estou dando aula de catecismo para mulher casada todo dia lá em casa, o que vocês acham disso? Não, é só aula de catecismo. Espera aí, é escândalo ou não? Bem, o que fazer? O povo tem que rezar para que os padres não sejam falsos pastores. Rezar para os padres serem santos. O povo é culpado, porque muita gente não reza pelo padre. 2, o povo, vocês, não podem estar na igreja vagando. Vocês têm que ser vigilantes também da fé. Se um padre está escandalizando, tem que chegar a gente e falar, padre, isso aí escandaliza. Padre, esse comportamento está perigoso. Cuidado com isso. Não pode lavar as mãos, porque muitos escândalos acontecem, porque o povo fala, não vou falar com o padre, né? Então, vocês estão aqui também como donos da igreja, vocês são filhos de Deus. Todo mundo tem que dar as mãos para ajudar um ao outro. Não existe padre que foi ordenado e está pronto. Todo mundo está convertendo. Então, se tiver comportamentos duvidosos, né? Coisas que eu não estou tendo tempo de arrumar, mas deveria. A gente vai sentar depois, lá em Paraúna eu já detectei. O dinheiro mesmo, o dinheiro tem que ser o máximo do máximo vigiado. O máximo. Até para impedir tentações de padre também. Por exemplo, isso não está acontecendo ainda, eu vou trabalhar em cima disso. Se chega a oferta, tem que ter um grupo, os casais, dois, não pode ser o mesmo, que conta, anota, assina e põe junto. Fica com a via e manda. Esse dinheiro tem que chegar lá no banco. Entenderam o que eu estou falando? Ó, o Márcio ali está. Nós temos que criar mecanismos que dificultam. Ok? Quando vocês fazem uma doação, eu detesto quando alguém vai lá e faz doação para mim em casa. Mas se você faz doação, você não tem outro tempo. Você encontrou o padre. Você vai lá e põe o cheque. Você vai lá na secretaria e fala, entrou um cheque aí de tanto? Mas eu vou duvidar do padre. Você está só confirmando se o dinheiro chegou na conta.
Entenderam ou não? Ah, padre, mas aí vai parecer. Não. Todo mundo é fraco. Vocês têm que criar mecanismos que dificultam as desvios. Não estou falando só do padre, mas de qualquer um também no caminho. Não é verdade? Assim como eu pedi para não ter fiado, para impedir que alguém fique em pecado grave. Não vou pagar a igreja. Imagina a gravidade do pecado. Assim nós temos que criar mecanismo na igreja de rastrear o dinheiro. Graças a Deus, a cura é nossa. Depois que entra no banco, ai de mim se tocar. Não é? Não acabou. Mas e até chegar no banco? Vocês estão assustados com o que eu estou falando? Ou vocês têm o pé no chão já? Que todo mundo tem que receber a oração, tem que receber vigilância, que não tem ninguém que está pronto. Ou vocês acham que o padre já está pronto? Bem, então isso são as coisas que eu vejo que são importantes. A gente tem que rezar pelos sacerdotes, né, para que não tenham falsos profetas, mas também criar mecanismos para evitar o mal maior. Eu já dei esse exemplo aqui, onde eu estava, era muita gente à missa. Assim, tinha gente na rua, era gente mais. E tinha a pastoral da acolhida. E tinha uma pessoa que fugia toda vez no meio da missa, sumia. Então o resto da pastoral falou, uai, cadê? Né? E uma vez foi pego no meio de adolescente, criança. Lá. Alguém chegou, padre, fulano, desaparece. Então, agora se você imagina se ninguém fala nada. Uma segunda vez, desapareceu, estava lavando a mão de uma criança. Aí eu perguntei, a criança caiu? Não. E por que está lavando? Imediatamente eu chamei, né? Falei, o que é isso? A partir de agora, estamos te observando. Acabou. Agora, se todo mundo está aqui igual com a cabeça na lua, o que vai acontecer? Um escândalo na igreja. Vocês entendem o que eu estou falando? Hoje ninguém mais tem que viver no mundo da lua. Você tem que... E eu não acho ruim quando a cúria me exige explicação. Hoje a Betânia não está aí, mas eu nunca critiquei isso, porque eu acho que tem que exigir sim. Né? Eles sabem tudo que eu gasto no supermercado, se gastar com coisa que é supérfluo. Por quê? Porque você sabe que o meu supermercado é pago pela paróquia. Então a cúria diz, você não pode comprar o que um povo comum não compra com o dinheiro da paróquia. Aí você tem que comprar com o seu dinheiro. Você vai comer o que o povo comum. Você acha isso justo? Justo. A paróquia não tem que pagar coisas supérfluas demais. Entendeu? Até isso é rastreado. Eles veem toda a minha conta de supermercado. Ok? Eu acho ruim? Não, eu acho certo. A gasolina é paga pela paróquia. Mas se eu usar o carro para benefício meu, quem tem que pagar a gasolina sou eu. A gasolina é paga para a evangelização da paróquia. Entende isso ou não? Bem, estou dizendo para você, para todos vocês, a coisa mais importante não é vigiar só. A coisa mais importante é rezar, fazer penitência, para que os padres sejam santos. Mas também não deixar de lado a vigilância. Se identificou um falso profeta, diz, não. Na casa do meu pai, não. Esse comportamento, não. Pronto. O povo é vigilante. É a casa do meu pai. Se o padre é santo, buscando, ótimo. Né? Mas se não, tem que ter correção fraterna, vigilância e oração. Que Deus nos ajude, que aqui só tenha padres que busquem a santidade. Assim